Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras, hoje com o professor Paulo Adir e o tema entraves tributários. Bem, o nosso terceiro assunto aqui seria a reforma tributária. Sim, que eu já ia te perguntar, nós fizemos aquela introdução não, verdadeira aula de direito e economia, do custo e da curva, e agora vamos falar, isso tudo para demonstrar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, o que é sua opinião sobre a reforma tributária. Pois é uma pergunta que o cidadão nos faz todo dia. E a reforma, ou que reforma nós devemos ter? Então, primeiramente, para se dizer que deve haver uma reforma tributária... Ou qualquer outra reforma. Ou qualquer outra reforma, digamos assim, as pessoas às vezes pensam na existência de um modelo ideal, em algum lugar do mundo, e que nós faríamos uma reforma na medida em que fôssemos nos aproximando desse modelo, né? Agora, digamos, o modelo perfeito, ele não existe esse paradigma de perfeição em lugar nenhum do mundo, né? Todos os sistemas têm seus, digamos, vantagens e desvantagens. É verdade que o Brasil tem desvantagens demais, né? Digamos, em excesso. O que eu, digamos assim, na minha modesta concepção do mero professor, poderia sugerir em termos de reforma? Acho que a primeira resposta vem exatamente do tópico curva de Laffer. Veja, nós estamos assistindo um momento em que está se fazendo, com uma carga tributária de 37%, nós temos um Estado que ainda pensa em mais tributos, né? Essa experiência recente da elevação de COFINS sobre combustível é uma demonstração disso. Então, eu tenho a crença de que estamos exatamente na contramão dos estudos econômicos mais recentes, como esse do casal Romer. E eu tenho a convicção de que a principal modificação nesse momento seria de produzir uma queda da carga, uma redução da carga, uma redução dessa carga para níveis que sejam compatíveis com o nosso PIB, com o montante de riquezas que nós somos capazes de produzir. Eu penso que isso traria um estímulo à produção e um desestímulo à sonegação. Isso não foi feito nos governos anteriores ou não? Não, para você ter uma ideia, Cristiano, quando essa evolução de carga tributária, desde que ela começou a ser mensurada, em 1947, nós tínhamos no Brasil uma carga tributária de 13,5% do PIB. Então, nós temos um espaço de tempo assim, muito pequeno, né, 1947 até hoje, 70 anos, isso historicamente não é nada. Sim. Não é nada, né? Para subir para um patamar como o de hoje, de 37. Né? Então, é verdade que houve oscilações. Quando se faz um gráfico, há oscilações na carga, mas a resultante é uma trajetória ascendente que coincide. Né? Sempre foi ascendente. Sempre foi ascendente. O que coincide com uma elevação de despesa pública. Aliás, o secretário da Receita, antigo secretário Everardo Maciel, ele tinha uma frase bastante interessante. Ele dizia que a carga tributária ela não é nem grande nem pequena. Ela é exatamente do tamanho da despesa pública. Então, nós não podemos também pensar em redução de carga sem reduzir. Sem uma redução de despesa pública. Né? Então, uma redução de despesa ela é necessária. Onde vamos cortar gastos? É um estudo que se precisa fazer. Agora, quando eu falo em redução de carga, é que eu vejo algumas digamos, distorções no nosso sistema, que são só nossas. Por exemplo, tributação sobre produção. Nós temos alguns parâmetros tributários na nossa história, que são, um é o próprio indivíduo, o outro é o patrimônio, a despesa, a produção e a renda. De um modo geral, são os parâmetros presentes na criação dos impostos. Todo imposto que for criado ou majorado hoje no Brasil incidirá sobre um desses critérios. Agora, o Brasil tem uma especificidade que é esse da tributação sobre produção, tributação sobre a receita ou tributação sobre o faturamento. Até onde eu tenho notícia, só existem 2 modelos no mundo que adotam a tributação sobre produção. O Brasil e o Haiti. Nossa Senhora. Que não é parâmetro. Que não é o melhor modelo de economia. Pelo menos para o nosso Estado. Porque tributar a receita ou tributar o faturamento significa onerar a empresa antes da demonstração de capacidade contributiva, ou seja, antes da renda se materializar, se concretizar. Quando eu digo isso, às vezes alguns me contestam, dizendo, não, professor, eu vi a tributação sobre faturamento em outros países. Eu falei, não, você não viu. O que você viu em outros países é um modelo, como nós temos aqui, de lucro presumido. A partir da receita ou a partir do faturamento, chega a ser uma presunção de que a renda é tal, a renda é X, para que se tribute essa renda presumida. A renda presumida obtida a partir de um faturamento. Mas aqui no Brasil nós temos as duas coisas simultaneamente. Nós temos uma tributação de renda... E o lucro presumido. O lucro presumido
Mas isso não significa... Mas com a presença também do PIS, da COFINS, da tributação sobre faturamento, o que é a coisa menos inteligente que se pode pensar quando se fala em estímulo à produção, estímulo ao desenvolvimento econômico. Então, essa é, digamos, uma das incoerências que nós deveríamos banir do nosso sistema, porque não há país assim que possa ter um país que possa ser levado a sério em termos de desenvolvimento que adote um modelo como esse. Pelo contrário, a receita tem que ser estimulada e não onerada, como temos feito aqui, né? Então, esse é um dos aspectos, né? Existem ainda temos outro que podemos mencionar, é o modo como o Brasil trata a sua tributação internacional. Um estudo feito na USP revelou recentemente de que há uma correlação direta entre tamanho do PIB e presença do país no mercado internacional. Quanto mais internacionalizado determinado país, maior isso afeta diretamente o desenvolvimento do seu PIB. Quanto maior a presença no cenário, no comércio internacional, perfeito, maior o PIB. Quanto menor, quanto mais inexpressiva é o comércio internacional, aí os PIBinhos, né, as reduções do PIB vão se apresentando. Então, se nós quisermos um desenvolvimento de PIB no Brasil, uma das medidas tributárias que temos a tomar é a desoneração dos lucros auferidos no exterior. O mundo inteiro adota um de dois modelos, que é o seguinte: ou se tributa o lucro auferido no exterior apenas no momento em que ele é distribuído ao sócio residente no Brasil, apenas nesse momento, ou alguns países já tomaram posições mais radicais, sequer se tributa. Há países que tomaram posição mais radical. Não, eu quero que minha empresa, seja forte aqui dentro. E quanto mais ela se desenvolver lá fora, maior a geração de riqueza internamente. Então, então chega-se a praticar uma isenção de imposto de renda de lucros auferidos no exterior. E aqui como é que é? O Brasil, durante muito tempo, agora houve alguma modificação, mas nem tão significativa assim, tributa-se no momento do balanço, no momento da apuração contábil. Agora, a apuração contábil do lucro não significa necessariamente distribuição. Sim. Não significa necessariamente demonstração de capacidade contributiva. Porque no momento em que o lucro é apurado contabilmente, a empresa tem escolhas a fazer. Ou pode uma conta de reserva de lucros, ou uma elevação de capital social, que às vezes é necessária. A distribuição é uma das possibilidades. Então, tributar o lucro no momento da apuração contábil é algo que só nós praticamos. Então, aí eu olho para isso e fico pensando o seguinte, Cristiano: se o mundo inteiro caminha numa determinada direção e nós na direção inversa, de duas uma, ou nós somos gênios e o mundo haverá de nos copiar pela nossa genialidade, ou então há alguma coisa de errado, né, de muito errada conosco. Um dos países que deu uma guinada recente nos últimos anos foi a Nova Zelândia, que tinha um modelo como o nosso, de tributação no momento da apuração contábil. Foi agora ao extremo oposto. E isentou. Dando isenção na tributação dos lucros auferidos no exterior e vem experimentando, né, sucessivos aumentos do desenvolvimento do seu PIB, né, engrandecimento do seu PIB, que é uma experiência que nós não temos há bastante tempo. Exatamente porque a nossa presença no comércio internacional tem sido inexpressiva, né? Entendo. Professor, chegamos ao final do nosso programa. Eu vou deixar ele à sua disposição. Sempre que o senhor quiser trazer uma nova mensagem, ou vamos combinar uma coisa para os nossos telespectadores. Se por acaso sair essa reforma tributária, maior, menor, se nesse governo ainda ou no próximo, vem cá dar um pitaco, um palpite, com o maior prazer. Uma consideração, uma crítica. Porque nós temos que levar esse país para frente, né? É o nosso desejo, né? É a nossa aspiração. Muito obrigado. E um grande abraço ao nosso telespectador. Obrigado pela atenção. Pessoal, chegamos ao final do nosso Justiça às Claras. Até semana que vem.